Pegue a sua Bíblia, se coloque de pé e vamos fazer as nossas declarações. Vamos lá? Cadê a nossa ajuda no Data Show? Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos falar hoje sobre o crescimento da palavra. Amém? Não é o crescimento na palavra, é o crescimento da palavra. Aleluia. Você sabia que a palavra de Deus ela é destinada a crescer? Nós vamos falar desse crescimento e como esse crescimento afeta a nossa vida também. Amém? Glória a Deus. Para falar sobre isso, eu quero começar com uma história. Essa história está em Atos capítulo 12. E nós vamos acompanhar essa história, que aparentemente não tem muita coisa a ver com isso, aparentemente, mas nós vamos chegar lá, ok? Essa história em Atos 12, começa no versículo 1, diz assim: nessa ocasião, estava acontecendo alguma coisa, falou, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então, esse capítulo 12, o que aconteceu em Atos, irmãos? Nós vemos ali no capítulo 2, o Espírito Santo sendo derramado, e consequentemente, uma única pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Depois, mais para frente, capítulo 4, se eu não estou enganado, tem uma outra conversão em massa, são 5.000 que se convertem ao Senhor. Então, logo de uma tacada, num curto período de tempo, foram 8.000 pessoas, isso os casos maiores, fora os casos menores, então 8.000 pessoas crendo em Jesus. Obviamente que isso incomodou os poderes das trevas. Sabe, a gente fala assim, incomodou as pessoas. Não são as pessoas, irmãos, é aquilo que está por trás. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra o diabo e contra os seus anjos. Então, toda vez que há um avanço da igreja, Satanás, ele se ira com isso, e é lógico que ele usa pessoas, mas se nós repreendemos os demônios, as pessoas param de nos odiar. Aleluia. O que acontece muitas vezes é que quando a luta se levanta, infelizmente, alguns de nós e algumas igrejas também não entendem que a luta é espiritual e querem lutar de forma carnal. De forma carnal você nunca vai vencer nada, você vai se igualar ao inimigo e vai perder. Então a nossa luta é espiritual. E naquele momento a igreja estava crescendo muito. Naquela ocasião, o rei Herodes, já que viu que os judeus, de uma forma geral, não estavam se agradando muito disso, ele prendeu alguns da igreja, colocou na prisão, ele matou Tiago ao fio da espada, Tiago, irmão de João. E como ele viu que os judeus ficavam felizes com isso, ele continuou fazendo. Sabe, as pessoas que vivem de mídia, de opinião pública, eles fazem alguma coisa, veem que aquilo agradou, eles querem continuar fazendo. Tem muita gente que hoje ataca a igreja, porque tem gente para bater palma. Aí ele vê que alguém gosta, ele continua atacando. Só que tem um porém. Eles não sabem que estão atacando a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. E aí, durante a festa dos pães asmos ou pães sem fermento, ele prendeu Pedro.
Vamos à história de Pedro na cadeia. Versículo 4. Tendo-o prendido, lançaram-no no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público e depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, Herodes separou quatro grupos de 4 soldados, 16 pessoas para prender Pedro. Pedro estava sendo tratado como se fosse um preso de alta periculosidade. E ele só pregava Jesus. Mas por que Pedro foi tratado dessa forma? E eu vou dizer por que foi, e você também. Porque, irmãos, nós, com Jesus na nossa vida, nós somos de alta periculosidade para o inferno. É por isso que o diabo lança tantos demônios, tantas lutas, é porque você é perigoso. Você é perigoso, por quê? Porque a palavra de Deus habita em você. Olha, mas muitos de nós nem sabem o quanto são perigosos. Muitos de nós nem sabem o que podem realmente fazer. Quando você fala, quando você abre a sua boca em nome de Jesus, você não sabe como o inferno estremece por isso. Sabe por quê? Porque o diabo muitas vezes nos confunde e nos engana com os nossos problemas. Eu estou passando um aperto lá em casa. Eu estou com um problema lá no meu trabalho. Eu estou com um problema com o meu marido. Eu estou com um problema com a minha esposa. Eu estou com um problema com o meu filho. O diabo nos distrai com essas coisas e nós começamos a pensar que nós não somos nada, porque eu tenho tanto problema na minha vida. Quem sou eu? Você é alguém que é a habitação do Espírito de Deus. E a palavra de Deus está na sua boca e no seu coração. Esse é você. Então, independentemente de qualquer circunstância que você esteja passando, independentemente se você tem o que comer ou não, independentemente se está uma guerra na sua casa ou não, independentemente de qualquer coisa, você é um servo e uma serva de Deus. E você é altamente perigoso para o inferno. A palavra de Deus na sua boca é poderosa. Por isso, Pedro estava sendo guardado daquela forma. Mas a Bíblia diz que a igreja orava por ele, aleluia, intensamente a Deus. Olha o versículo 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aleluia. Versículo 8. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo ainda: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Aleluia. Então caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, aleluia, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Aleluia, aleluia. Que história maravilhosa. Irmãos, eu vejo, quando eu leio isso aqui, eu imagino isso num filme, porque isso aqui é de filme. Sabe, aqueles que gostam de filme de ação, de filme de super-herói, de X-Men, essas coisas todas. Irmãos, isso aqui é o verdadeiro X-Men. Isso aqui é o verdadeiro filme de ação. Porque pensa só, o homem estava acorrentado com 2 cadeias, 2 correntes nas mãos,
vem o anjo e toca nele assim e fala: vamos embora, veste aí, levanta aí. E aí as cadeias simplesmente caem das mãos dele. O negócio foi tão fantástico que ele pensou que estava sonhando, ele pensou que estava tendo uma visão. Aí ele vai, veste a roupa, o anjo, vamos embora, sai. Aí ele sai, os guardas estavam lá. Os guardas estavam na porta, os guardas não dormiam. Aqui não diz que os guardas estavam dormindo, eles não estavam dormindo. Os guardas estavam lá, mas sabe o que aconteceu? Deus mudou a matéria. Deus tornou eles invisíveis. Ele simplesmente passou pela primeira guarda, os guardas nem viram. Passou pela segunda guarda, os guardas não viram. Chegou no pátio, viu o portão de ferro, o portão abre sozinho. Já pensou um negócio desse? Aí ele sai e fala assim: bom, isso deve ser uma visão, deve ser um sonho, eu estou sonhando. Aí o anjo, depois que ele já está livre, o anjo vai, se aparta e some. E aí ele cai em si e fala assim: ué, não é visão não, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Hoje em dia, normalmente isso não acontece mais, mas quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, né, geralmente, assim, até os seus 11, 12 anos, assim, a gente dorme e não sabe que dormiu. Né? Quando acorda em outro lugar, fala assim: como é que eu vim parar aqui? Já aconteceu isso comigo, né? Ué, como é que eu fui para a cama, irmão? Ué, você foi andando. Eu falei: andando? Eu não me lembro de ter ido andando. Porque quando você está nesse processo, muitas vezes você vê até as coisas, mas você não está vendo nada. Tudo é como se fosse um sonho. Pedro estava desse jeito, só que não era um sonho, era real. Ele falou: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da prisão. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso aqui é Novo Testamento. Você crê que Deus pode fazer isso? Pode, é claro que pode. Você crê que Deus pode enviar um anjo na sua casa? Claro que pode, enviou para libertar Pedro, não pode enviar para você? Sabe, tem gente que não acredita nisso não. A gente é meio avesso a anjo por causa desse negócio de anjo da guarda, que a gente não curte muito. Esse negócio de anjo da guarda é complicado. Isso aí, né? Mas você tem um anjo da guarda, fazer o quê? Tem um anjo que te guarda, porque Deus determina anjos. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso é fato. Não é verdade? E muitas vezes você já foi ajudado por esse anjo sem saber. Muitas vezes você já foi ajudado e não sabe. E é interessante que quando o versículo depois a gente não vai ler, mas diz que a menina, quando Pedro bateu lá na porta, lá onde estava a igreja reunida, que a menina foi abrir a porta, ela ouviu a voz e viu que era Pedro. Ela, ao invés de abrir a porta, ela voltou correndo. Falou: Pedro está lá fora. Aí os homens falaram assim: você está maluca? Que Pedro está lá fora? Como é que Pedro está lá fora? Pedro está preso. Não, é certeza, Pedro está na porta, está batendo. Não, você deve ter visto o anjo dele. Você sabia que o seu anjo parece com você? O seu anjo parece com você. Mas é careca assim também? É. Ele parece com você. Tanto que os judeus falaram: você deve ter visto o anjo dele lá fora. Eles não acreditaram que era Pedro. E aí, quando foram abrir e viram que era Pedro. Mas o que aconteceu? Depois desse episódio todo, no versículo 18, diz que de manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi à Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Então veja bem, quando chegou de manhã, que os soldados foram lá, cadê Pedro? Sumiu. O que aconteceu com eles? Com ele? Não sei, ele não está em lugar nenhum, o homem sumiu. Herodes fez uma investigação e não encontrou resposta, porque os soldados não tinham resposta, e mandou executar os soldados. Eu estou lendo essa história toda, irmãos, porque eu quero que você entenda o contexto do crescimento da palavra. Muitas vezes nós pensamos que a palavra, ela só vai crescer em condições ideais,
A palavra de Deus só cresce em condições ideais, onde tudo está perfeito, onde tudo está apropriado. Não é bem assim. Olha o versículo 20. E ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, Herodes. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque pediam das terras do rei para obter alimento. Dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor, olha o anjo aí, o feriu e ele morreu comido por vermes. Aleluia. Não deu glória a Deus e comeu comido de vermes. Mas isso, eu não quero me deter nessa história, porque eu só quero pegar esse contexto. O versículo 24 é onde eu quero chegar e é onde eu cheguei. Fiz toda essa história para chegar aqui. Versículo 24 diz: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Aleluia. Glória a Deus. Olha, no meio da perseguição, no meio da prisão, no meio de matar alguns crentes, no meio de todo o mal que Herodes fez aos crentes, no meio de toda aquela confusão, a palavra de Deus continuava a crescer. Aleluia. Aleluia. Continuava a crescer e a se espalhar. Irmãos, o destino da palavra é crescer e se espalhar. Esse é o destino da palavra. A palavra de Deus é para crescer e se espalhar. Ela foi destinada a isso. Sabe, muitas vezes a palavra não faz isso, porque nós não cremos que a palavra é para isso. Muitas vezes ela é limitada pela nossa fé. Você sabe que se você pegar uma caneca dessa, e colocar um pouco de terra, e colocar um caroço de manga, você pode até brotar o caroço de manga aqui, mas não dá para você ter uma mangueira aqui. Pode brotar, pode crescer um pezinho, mas não dá para ele ficar aqui. Por que que não dá? Porque não tem como criar uma mangueira numa caneca. Vai ter pouca terra. Hoje já criam até mangueiras em vasos, mas vasos maiores, não numa caneca. Então, a semente da mangueira, e a mangueira vai ficar limitado ao espaço que você colocou. A palavra é assim também. Se você limitar, ela vai ficar limitado à sua fé. Se eu como igreja não creio que Deus pode salvar esse lugar, se eu como igreja não creio que Deus pode salvar as pessoas que estão aqui à frente, se eu como igreja não creio que Deus pode salvar as pessoas nessa rua, as pessoas da rua de baixo, as pessoas da rua de cima, se eu como crente não creio nisso, a palavra fica limitada. Não é porque a palavra não tem poder, é porque eu estou limitando a palavra. Mas os discípulos, eles não limitavam, eles criam. Apesar da perseguição, apesar da dificuldade, apesar do meu cansaço, apesar do meu medo, apesar da minha fraqueza, apesar de mim, a palavra precisa crescer e se espalhar. Aleluia. A Bíblia fala que Abraão não atentou para o seu corpo adormecido. Deus deu a promessa a Abraão, falou: você vai ser pai de uma grande nação. Abraão tinha 75 anos. A mulher dele era estéril. E quando eu falo estéril, não é que ela tinha 2 caixas de som, não. Ela não podia ter filho. Certo? A mulher é estéril, não é estéril. A mulher não podia ter filho. E Abraão falou: mas como? Deus falou assim: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão não atentou para o seu corpo adormecido. Já com 100 anos, foi que Abraão foi ser pai. Com 100 anos.
Ele não pensou, eu sou muito velho, como é que vai ser isso? Não vai ser possível. Não, ele creu e Deus cumpriu a promessa. Por quê? Porque fiel é aquele que promete. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, irmãos, não importa, eu sou gago, como Moisés. Não importa, eu sou uma criança, como Jeremias. Não importa, eu sou um homem impuro, como Isaías. Não importa, porque é a palavra. Não sou eu, é a palavra. Você é muito isso, não importa, é a palavra, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então o destino da palavra é crescer e se espalhar. Veja só Isaías 55, versículo 10, Isaías 55, versículo 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Aleluia! Esse é Deus falando. A palavra que sai da boca dele não vai voltar vazia. A palavra de Deus não vai ficar vazia. Ela vai cumprir todo o propósito. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Quando você fala a palavra de Deus, ela vai cumprir o propósito dela. Ela vai cumprir o propósito dela. O problema é que muitas vezes nós confundimos e achamos que é a nossa palavra. Não é a sua palavra. Fale em nome de Jesus. É a palavra de Deus. Ela vai cumprir o seu propósito. Fale com fé. Se é com fé que isso aqui é água, mas Deus vai transformar a água em vinho. Ele transforma, é com fé. É com fé. Ele transforma a água em vinho. Fale a palavra com fé. Olha, o seu problema pode ser o pior problema do mundo, pode ser o mais difícil. Fale com fé. Olha o problema. Eu vou lhe contar o quão terrível é o meu Deus. Você acha que é muito terrível? Eu vou te contar quão terrível. Meu Deus destrói os inimigos. Ele destrói os inimigos. Aleluia! Esse é o meu Deus. Então não tenha medo de nenhum problema. Comece a dizer para o seu problema quem é o seu Deus. Comece a declarar a palavra. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela vai cumprir tudo aquilo que foi destinado a cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esse é o último versículo que nós vamos ler hoje. Aleluia. Hebreus 4:12. Aleluia. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe o que é vivo? Sabe, né? Não é a operadora, não. Você sabe o que é vivo. Vivo é aquilo que está vivo, está respirando, que tem vida. Vivo, certo. Ok. Mas você sabe o que é eficaz? Ou você não sabe? Ou você pensa que sabe? O que é eficaz? Existem 2 palavras: eficaz e eficiente. Não são a mesma coisa. Eficiente é aquilo que cumpre o que estava proposto cumprir. Esse é eficiente. Seu patrão mandou você
limpar tudo isso, tirar tudo ali, você foi, tirou tudo que você tinha que tirar, você foi eficiente. No tempo que Ele mandou você fazer, você foi e fez, foi eficiente. O eficaz é aquele que resolve o que tem que ser resolvido. Ele não é aquilo que faz simplesmente, não, ele é o que resolve. Lembra daquele comercial que tinha? Os mais antigos vão lembrar, né? O pessoal novo não sabe o que é isso, mas o pessoal antigo sabe. Daquele remédio que falava, amarga, mas resolve. Lembra desse remédio? Ah, não faz cara que não lembra não, que você lembra assim. É amarga, mas resolve. O que é isso? Ele é eficaz. Você está com um problema de estômago, com o estômago embrulhado, com sei lá o que, você toma aquele negócio amargo, é como boldo. Você toma aqui, daqui a pouco já passou, cortou o enjoo, cortou não sei o que, você já está bem. É eficaz. Vai exatamente, é isso aqui que está falando que a palavra é. Ela é eficaz. Ela é tão eficaz que ela é capaz de separar alma e espírito. Muita gente se confunde. O que é alma? O que é espírito? Onde começa a alma, onde termina o espírito? Aonde está o espírito? Tem gente que acredita que o espírito está aqui. Eu não sei, irmãos. Eu sei que tem uma coisa que ronca aqui de vez em quando, mas não sei se é o espírito. Eu creio que não. Irmãos, não tem um lugar específico que o espírito está. O espírito está em nós. Agora, não tem um órgão onde o espírito fica. O espírito fica no coração, o espírito fica na orelha. Não, isso não existe. O espírito fica em nós. Mas a divisão da alma e do espírito é muito complexa para nós. Quantas vezes nós achamos que estamos ouvindo a voz do Espírito, estamos ouvindo na verdade a nossa alma. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz para dividir alma e espírito, ou seja, para que você saiba exatamente quando é a sua alma e quando é o Espírito de Deus falando. Está entendendo? Então, para que você saiba, e para que você não seja um crente almático, né, um crente que só ouve a alma, você precisa da palavra de Deus, porque ela vai dividir alma e espírito, e vai deixar você entender exatamente o que é o do espírito, e o que é da sua alma, o que é da sua carne. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Quantas vezes alguém quer ouvir uma profecia? Isso acontece muito com relação a casamento, irmãos, é um problema. A pessoa quer casar, aí tem lá o varão ou a varoa lá, e aí ele quer que Deus fale, mas ele quer que Deus fale que é. Ele não quer que Deus fale que não é. Se Deus falar que não é, ele fala assim, esse é o diabo, é mentira, isso aí não é não. Mas se Deus falar que é, ele, glória a Deus, é isso mesmo, Deus de mistério, era isso, aleluia, sabia que era. Irmãos, a palavra de Deus tem que dividir alma e espírito aí. Porque tem muita gente sendo enganado porque ele quer ouvir aquilo, ele quer que Deus diga sim, ele quer que Deus dê aquilo que ele quer, mas muitas vezes Deus não vai dar aquilo que ele quer, porque não é aquilo que Deus quer. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus para dividir alma e espírito, porque senão, irmãos, é lógico que nós queremos, eu quero, e Deus fala assim, não é isso não, mas é a palavra. Ela também divide juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Qual é a intenção do seu coração? Vai para a palavra que você vai perceber, você vai saber, porque ela julga a intenção do seu coração. Se você tem dúvida de como o seu coração, vá para a palavra vai te mostrar o que está dentro do seu coração. Se o que está dentro do seu coração é certo, é isso mesmo que Deus quer, vá para a palavra vai te mostrar.
Sabe por que a palavra de Deus precisa crescer e se espalhar? Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Não há discordância da vontade de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. E nós queremos a vontade de Deus não apenas na nossa vida, não apenas na nossa igreja. Nós queremos a vontade de Deus nesse bairro, nós queremos a vontade de Deus nessa cidade, nós queremos a vontade de Deus nessa nação. Nós queremos a vontade de Deus neste mundo. Aleluia. Pensa só, irmãos, lá no céu não existe doença. Lá a doença não entra. Você sabe disso, eu sei disso. Nós somos de lá. Você é de lá. Se você é do céu, você é cidadão do céu. Quando você vê um doente, o que você pensa? Poxa, lá no céu não tem doença. Eu quero trazer essa realidade do céu para cá. Lá no céu não tem miséria. Quando você vê miséria, pobreza, desgraça, o que você pensa? Puxa, eu quero trazer a realidade do céu para cá. Mas pastor, a gente só vai desfrutar do céu quando chegar lá no céu, né? Porque aqui é a terra. Obviamente, nós só vamos desfrutar de tudo que o céu tem quando estivermos no céu, obviamente. Mas, quando você viaja para um outro país, você tem que levar o seu passaporte. O seu passaporte diz o seu país de origem. Ali, o país onde você está vai ter que carimbar o seu passaporte para que você possa transitar no país. Mas geralmente quando você vai para outro país, como turista, né, você também leva dinheiro, recursos do seu país. Aqueles recursos não são do país onde você está, são do seu país que você está levando. Você até converte o dinheiro para você poder usar lá, mas é o seu dinheiro do seu país que você está usando lá. Irmãos, nós estamos como peregrinos nesse país, nesse mundo, mas nosso país é o céu. E você tem também recursos do céu para usar aqui neste mundo. Aleluia. Você tem moeda do céu para usar neste mundo. Sabe qual é a moeda do céu que você tem para usar neste mundo? Deus te deu como um presente. Aleluia. Deus te deu a fé. É com a fé. As pessoas vão no caixa eletrônico para sacar. Né? Você vai lá no caixa eletrônico, vai lá no banco para sacar o seu dinheiro. Você saca com a fé. Você começa a sacar milagres, cura, libertação, transformação, com a fé, com a fé, com a fé. Porque é a palavra que te dá isso. Você pertence a outro lugar, comece a usar a sua fé, aonde você vê miséria, dor, enfermidade, use a sua fé, fale com fé e com autoridade, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus receba a bênção, em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há contraindicação para usar a palavra de Deus e o nome de Jesus, não há cota para que você só possa usar tantas vezes por dia, não há restrição alguma para que você tem um cartão da sua nação, a nação celestial, ilimitado, para que você use em nome de Jesus, para abençoar as pessoas, para trazer a realidade do céu, aqui para essa terra, onde muitas desgraças acontecem, para que as pessoas saibam e vejam assim, poxa, mas que país é esse maravilhoso que você pertence? Eu quero conhecer esse país. E aí você vai poder dizer, olha só, você não precisa somente conhecer, não. Você pode pertencer a esse país. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é destinada a crescer, vai crescer neste lugar.